Combustíveis. (18h13), quase virando 18h14. Eu sou o Marco Antônio Rodrigues e começamos agora a Folha no Ar, segunda edição. Uma boa noite a todos os ouvintes da Folha FM. Boa noite, Arnaldo Neto, jornalista que está conosco nesta cobertura. E boa noite também ao nosso convidado de hoje, nesta quarta-feira, dia 4 de novembro, o candidato Dominguinhos de Barcelos, do PTC número 36. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Marco. Boa noite, Dominguinhos. Boa noite a todos os ouvintes da Folha FM e, sobretudo, boa noite especial para os nossos amigos de São João da Barra que estão acompanhando aí essa entrevista. Vamos seguindo então, vamos convidar então, Arnaldo, pedir a você que assuma aí o comando, o pontapé inicial desse nosso papo com o convidado de hoje, Dominguinhos de Barcelos. Uma boa noite, Dominguinhos. Boa noite, Marco Antônio, boa noite, o Arnaldo Neto, e boa noite aí os ouvintes da Folha FM, também aqueles que nos assistem pelo Facebook, né? E eu quero parabenizar e agradecer ao Arnaldo por essa oportunidade. Eu acho que foi de muita importância no processo eleitoral que o direito seja dado a todos os candidatos igualmente. Então, estão de parabéns aí, né, o Arnaldo, ao você, Marco Antônio, e também o Grupo Folha da Manhã, né, na pessoa aí do senhor Aloysio Abreu Barbosa e da dona Diva Abreu, né? A gente agradece a Folha sempre com uma participação importante no processo eleitoral para conscientizar o eleitor na hora de votar, né? Então, essa oportunidade é muito valiosa para o exercício da democracia e o exercício da cidadania. Certo, Dominguinhos. Então vamos lá, vamos começar nosso bate-papo. Então, como eu falei com você, nesse primeiro bloco a gente aborda mais questões políticas e vou começar com uma questão até de política e de matemática. A oposição lança 5 frentes numa disputa contra a candidata da máquina, que é a prefeita Carla Machado. Isso, de alguma forma, não divide os votos da oposição e acaba por ajudar a candidatura que tem já a máquina na mão? Nós tentamos, Arnaldo, de várias formas, uma união da oposição. Inclusive, eu, há bastante tempo, conversei com o Emilson Amaral, né, o saudoso Emilson Amaral, a quem eu presto uma homenagem aqui agora. Nós tínhamos amizade, e eu fiz uma visita a Emilson até antes mesmo de encerrar o prazo de filiação. Todos ainda eram pré-candidatos, não tinha acontecido as convenções ainda, e nós conversamos, e quando eu despedi dele, ele ainda falou comigo: nós vamos voltar a conversar de novo. Nós não chegamos a uma conclusão hoje, mas nós vamos voltar a conversar. Mas, infelizmente, houve essa fatalidade, e ele, inclusive, na minha despedida dele, ele falou assim: Dominguinho, não vai embora sem tirar uma foto comigo. E eu tenho essa foto, eu guardei essa foto com carinho, né, um certo carinho, porque a gente tinha amizade de longas datas. O Emilson sempre gostava de dizer que quem iniciou ele na apresentação dos comícios do PMDB em São João da Barra foi o meu pai, num comício em Cajueiro, e o meu pai falou: não, dá o microfone para esse jovem aí, para a gente fazer um teste com ele, para ver se ele é bom. E de lá para cá, isso na década de 70, de lá para cá o Emilson, né, até a sua morte, era respeitado como apresentador, como repórter, como locutor. Então isso é importante. Então não houve um consenso, mas o que a gente vê aí, na minha opinião, existem, eu não vou citar nomes, mas existem candidatos aí plantados pela prefeita Carla Machado para enfraquecer a oposição, entendeu? Nós temos aqui em São João da Barra, Arnaldo, eu sempre digo, há anos que existe um teatro entre o grupo de Carla Machado e os Dauai. Por que os Dauai não foram candidatos em 2016? E por que agora eles estão por trás, nos bastidores, tentando voltar ao poder indiretamente? Então, o povo sanjoanense está cansado desse teatro, dessa brincadeira de fazer política. E nós sabemos que é uma briga de fachada.
Então, o eleitor precisa prestar atenção nisso. Se quer uma renovação de verdade, é um continuismo. Né? O que nós estamos vendo aí é um continuismo que estão querendo implantar em São João da Barra, um continuismo político. Né? Nós vemos um grupo aí, quem está por trás é o ex-prefeito Neco, e um outro grupo, quem está por trás é o ex-prefeito Betinho da Uai. Então, é a briguinha entre eles, de fachada e de bastidores. Né? Porque Carla Machado é cria dos Dauari. Carla Machado entrou para a política através de Betinho Dauari. Então, é aluna de Betinho Dauari. Então, o que a gente vê é isso. Agora, eu, por exemplo, eu fui vereador de 88 a 92 e tive que trabalhar fora, porque não tem emprego em São João da Barra. Então, eu me preparei, eu me profissionalizei, eu amadureci, tanto politicamente como cidadão, para hoje poder me candidatar a prefeito. Eu passei por aflições, por dores, né? Eu sofri um acidente grave automobilístico, perdi 70% do movimento da minha perna esquerda. Depois, quando fez um ano, agora em 2020, em junho, eu infartei 3 vezes, fiz 2 angioplastias e coloquei 4 stents no coração. Mas mesmo assim, fui para frente de batalha para uma campanha eleitoral, porque nós queremos mudança. Nós não queremos continuismo, nós queremos uma renovação de verdade. E eu, desde quando eu saí do meu mandato na Câmara Municipal, nunca mais eu participei de administração nenhuma de São João da Barra. Então, eu estou isento disso tudo de errado que vem acontecendo na prefeitura. Mas nós vemos aí, por exemplo, uma Câmara de Vereadores com 9 vereadores. 7 compõem a base de apoio à prefeita Carla Machado. E 2 se dizem de oposição. Mas qual oposição? Esses 2 vereadores nunca fizeram um questionamento do governo de Carla Machado, nem de Neco, nem de ninguém. Eles sempre ficaram calados na Câmara. Que oposição é essa? Que não tem nada de errado. Eu, por exemplo, eu tenho aqui, em 2017, eu não era vereador, mas comecei a levantar a contabilidade da prefeitura, os orçamentos, e fiz uma denúncia ao Ministério Público Federal de uma compra de medicamentos exorbitantes que foi feita pela Prefeitura de São João da Barra, e também uma compra de um caminhão de carne de boi em Belo Horizonte. Por que foi comprar em Belo Horizonte? Será que em São João da Barra não existe comércio de um porte que possa fornecer carne de boi para a prefeitura? Tem que buscar em Belo Horizonte. E por que o peixe não é incluído no cardápio da merenda escolar em São João da Barra? Se o nosso brasão tem ali 2 peixes enormes, mostrando que a nossa cultura principal é a pesca. E nós sabemos o quanto é importante o peixe na alimentação das crianças. Então, E qual foi o desenrolar das denúncias? E qual foi o desenrolar das denúncias, depois que você apresentou ao Ministério Público? O que aconteceu? Então, o Ministério Público Federal foi até a Prefeitura para verificar a entrega dos, se eu não me engano, 5 toneladas de carne, ou 4,5 toneladas. Mas a empresa, no dia que combinou com o Ministério Público, não compareceu para entregar a carne. E o Ministério Público, na época, só quis verificar se as escolas tinham freezers e se o almoxarifado da prefeitura tinha câmara frigorífica para armazenar essa carne, porque um caminhão de carne você tem que ter espaço, né, suficiente e espaço adequado, refrigerado, para manter essa carne em uma situação de boa qualidade para o consumo das crianças. E depois eu recebi uma carta do doutor Bruno, que é procurador federal, né, Ministério Público Federal, dizendo que estava arquivando, mas eles foram lá, entendeu? Eu também perdi o prazo para recorrer do que foi falado. Então, eu fiz também uma denúncia em 2020 agora, em fevereiro de 2020. Está aqui na minha mão, eu posso te dizer o número. Eu fiz uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado contra
o contrato com a União Norte. Hoje nós estamos vendo aí os candidatos aí dizer que são contra a terceirização. Mas por que ficaram calados esse tempo todo? Ninguém nunca questionou. A União Norte está desde 2015 que é sendo feito aditivo de contrato. Não é feito uma concorrência. Agora, ontem foi publicado no site da Transparência da Prefeitura a abertura de edital de licitação para coleta de lixo. Mas depois que eu fiz a denúncia em fevereiro, e logo no mesmo mês de fevereiro, eles criaram o edital, mas só publicaram agora, ontem, dia 3/11. Pode entrar no portal da Transparência que vai ver lá. Então, quer dizer, a gente vê aí, vai trocar 6 por meia dúzia. Se a São Joanense eleger alguns candidatos que estão aí dentro da oposição, mas para mim são de fachada, vai continuar o conteúdo da garrafa, só vai mudar o rótulo. O conteúdo da garrafa vai ser o mesmo. Dominguinho. Então, não há... Oi. Você citou aí a questão de vínculos entre a atual prefeita Carla Machado e o ex-prefeito Betinho Dauaire. Quem acompanha a política de São João da Barra sabe realmente que já foram do mesmo grupo. Você citou também seu pai, o ex-vereador Ovídio, que também chegou a presidir a Câmara sendo aliado de Alberto, cacique do PMDB e pai do Betinho Dauaire. Ou seja, havia uma proximidade do seu pai com o pai de Betinho, que também era político, assim como você. Quando que houve o seu afastamento da família Dauaire e por quê? Aconteceu o afastamento porque a família Dauaire, ela nunca quis permitir que surgisse uma nova liderança dentro do grupo deles. Só pode ser candidato alguém deles, ou da família deles, ou alguém que vai ser mandado por eles. Então, eu sempre discordei disso, até com o Alberto, apesar de nós éramos amigos, né? Nós tínhamos divergência muitas das vezes, mas o Alberto Dauaire era um diplomata, entendeu? Ele soube comandar a oposição de São João da Barra por muitos anos, uma habilidade que Betinho não tem nem 5% da habilidade do pai dele, e muito menos o neto não tem essa habilidade. Então, o meu pai não era por causa de Alberto Dauaire, era por causa do ideal político, era por causa que ele pertencia ao PMDB, era o antigo MDB, que era a oposição à Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos governos militares. Então, o meu pai fazia parte da oposição e foi presidente da Câmara. Aliás, deu trabalho para ele ser presidente, porque só queriam que fosse presidente os vereadores do antigo sertão de São João da Barra, que era São Francisco do Bapuana, ou do 5º Distrito. E Barcelos, como hoje também, na história de Barcelos, nunca foi eleito um prefeito de Barcelos. Então eu sempre digo que Barcelos vai ter oportunidade na história de São João da Barra de eleger pela primeira vez um filho legítimo de Barcelos, que sou eu. Né? O meu pai representou a Câmara Municipal por 5 mandatos consecutivos, foi presidente da Câmara. Inclusive, na época, o meu pai separou a tesouraria da Câmara da Prefeitura, porque o prefeito manobrava a Câmara Municipal, porque a tesouraria da Prefeitura é que comandava o repasse para a Câmara. Então, os vereadores, meu pai e os outros vereadores, os outros 14, que eram 15, levaram 10 anos sem receber um real de salário, 1 centavo, não tinha salário, 10 anos que foram vereadores sem receber. O meu pai, o José Pinto, o Amaro Bom Gosto, tantos outros, Arivaldo Gomes Martins, Vavá, Arivaldo e Vavá, Elias Fidelis, Antoninho de Bom Lugar, todos esses vereadores, Antônio Azevedo Viana, Antônio Marculino, que são da velha guarda. Hoje, só quem está vivo, se eu não me engano, é o Antônio Azevedo Viana. Mas existia ali, né, um compromisso com a população. Depois, em 1977, o vereador de São João da Barra passou a receber um salário mínimo. Então, quer dizer, 10 anos, que meu pai se elegeu a primeira vez em 1966.
tomou posse em 67. Então, de 67 até 77, meu pai foi vereador sem receber um centavo. E o Alberto Dauari, que era do lado de Simão Mansur, passou para o lado, né, da oposição para poder se candidatar a prefeito. E o meu pai era muito amigo de Alberto Dauari, mas existia essa imposição de Alberto Dauari de não deixar ninguém crescer na política. Por exemplo, vamos na eleição de 92. O candidato natural do partido seria João Francisco de Almeida, mas Alberto impôs o nome dele e já tinha perdido a eleição em 1990. Aí, em 92, foi com a eleição desgastada e perdeu a eleição para Ranulfo, porque o candidato que o grupo queria era João Francisco de Almeida, a quem eu presto uma homenagem aqui. Foi um prefeito, ele era amigo dos amigos, construiu uma praça em Barcelos, a primeira praça construída em Barcelos. Ele construiu uma homenagem ao meu pai, que é a prefeita Carla Machado. Apesar de conhecer muito meu pai, apesar de frequentar a casa da minha mãe e do meu pai, ela tomava café lá, almoçava, jantava. Ela sabe fez o quê? Existia uma homenagem ao meu pai na praça de Barcelos. Ela mandou a máquina da prefeitura ir lá arrancar a homenagem. Isso é uma covardia. Nós temos que respeitar a memória daqueles que lutaram em favor do progresso do município. Nós não podemos destruir a história das pessoas, não. Não é porque meu pai, não. Ela também quer destruir a história do Dodôzinho. Na escola, na Praia do Açu, tem uma banda marcial que se chama Genesi Mendonça. Ela retirou o nome da banda marcial justamente para apagar a história do Dodôzinho. Por quê? Porque Carla Machado, os Dauari, eles não querem que a história prevaleça, que, vamos dizer, que eu sendo candidato, estou relembrando a liderança que meu pai exercia dentro do PMDB, que eles sabem disso, Carla Machado sabe disso, e Betinho Dauari sabe disso, que João Francisco só foi candidato porque meu pai peitou todo mundo e falou, não, o candidato é João Francisco, e o vice vai ser Durval Machado, que era tio de Carla Machado. Então, porque eles não queriam, porque sempre os Dauari queriam manobrar, mas encontravam em meu pai sempre uma pedra no sapato, apesar de ser aliado, assim como era o meu caso também. Eu era da base do governo, né, de Genesi Mendonça, mas nunca deixei ser aprovado algum projeto que fosse prejudicar o município ou a população. Certa vez, eu fui escolhido pela maioria absoluta dos vereadores, eu com 25 anos, fui eleito vereador com 25 anos. Eu fui eleito presidente da comissão mais importante da Câmara, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, todos os projetos passavam pela minha mão, né? Toda a suplementação de verba, todo projeto enviado pelo prefeito passava pela análise da Comissão de Constituição e Justiça. E isso, certa vez, o prefeito mandou uma suplementação de verba para a Câmara, dizendo que nós estaríamos autorizando o Poder Executivo a remanejar até 30% do orçamento. E eu não deixei aprovar esse artigo. Eu retirei o artigo da suplementação de verba. E isso, vamos dizer no popular, queimou o meu filme com o prefeito, com o secretário de planejamento, que era Roberto da Fonseca na época, que era cunhado de Alberto Dauari, que era quem mandava na prefeitura. Entendeu? Então, ele começou a dizer que eu era uma pedra no sapato deles. Então, por isso que houve um afastamento meu do grupo Dauari, porque eles não aceitam. Só o que pode prevalecer é a opinião deles, é a vontade deles, é alguém do grupo deles, mas que aceite ser manipulado por eles. E eu não aceito ser manipulado por ninguém, eu tenho personalidade própria. Então, por isso que eu me candidatei no PTC, a chapa é puro sangue, a minha vice é a Márcia Biscuit da Praia do Açu, é uma pescadora, ela é filiada ao PTC, então eu preferi uma chapa assim, legítima, original do partido, sem coligações. Outras pessoas me procuraram querendo ser vice, mas eu não queria alguém que tivesse algum tipo de passado nos governos
né, que passaram pela prefeitura, porque desde 2000... pode falar. Pois não. Não, eu queria falar que você citou essa legislatura na qual você foi vereador, né? E foi uma legislatura até atípica, que 14 tentaram a reeleição, só 3 conseguiram. Você mesmo falou, você não teve um outro mandato, e agora você volta ao cenário político 28 anos depois. Como convencer o eleitor que você é o discurso de mudança? Porque consta até que um período você ficou fora da cidade, e depois de 28 anos, tendo sido vereador, voltando agora, querendo ser prefeito de São João da Barra. Olha, Arnaldo, o motivo de eu ter ido trabalhar fora não me tirou a legitimidade de São Joanense, não. Eu continuo sendo São Joanense. Eu nasci em Barcelos, estudei então na escola pública. Você saiu para trabalhar, é isso? Esse período que fora da cidade foi de trabalho. Eu trabalhei 3 anos na Uzi Minas, na siderúrgica Uzi Minas. Depois fui transferido para Vitória. Depois levei um período em São Paulo e levei um período em Brasília. Tudo na área de construção civil. E depois voltei para a minha terra natal, para poder, com a experiência que eu tenho. E outra coisa, o que me dá condições, Arnaldo, é as pessoas sabem que o mesmo patrimônio que eu entrei na política, eu saí. Pesquisa a minha declaração de imposto de renda, para ver se eu enriqueci no meu mandato de vereador. Meu pai foi vereador 5 mandatos, morreu pobre. Então nós temos uma história de honestidade na política. Nós não somos aventureiros nem caímos de paraquedas, não. O imóvel que pertence à minha família em Barcelos, que hoje é a sede do PTC, há 200 anos pertence à minha família. Então, nós temos uma história. E eu, quando fui vereador, Arnaldo, eu levei a coleta de lixo para Barcelos, que não tinha. E quando era feriado, ou sábado, domingo, eu é que dirigia o trator para tirar lixo. Então, eu nunca fiquei arrumadinho, bonitinho, perfumado, com cordão de ouro, pulseira de ouro, óculos escuros, não. Eu subia no trator da prefeitura para tirar lixo, que não era nada demais, não, é obrigação minha. Eu era vereador, representante do povo, eu tinha que zelar pela limpeza pública, pela qualidade de vida das pessoas, que tinha muito lixo em Barcelos, que a usina estava em pleno funcionamento, e a rua principal, Gregório Prudente de Azevedo, virava uma lama, porque caía cana dos caminhões, das carretas, dos tratores, e nós tínhamos que fazer aquela limpeza diariamente, para manter a rua limpa. Então, eu não fiquei de braço cruzado. E outra coisa, na lei orgânica, um dia eu te mostro, eu tenho aqui, eu apresentei 29 artigos na lei orgânica do município. Eu fui o vereador que apresentei mais emendas à lei orgânica do município, tudo favorecendo a população, como por exemplo, a guarda municipal. Eu que coloquei um artigo na lei orgânica, dando ao prefeito um prazo de 120 dias para enviar um projeto de lei para a Câmara constituindo a Guarda Municipal. Mas o prefeito, na época, não quis. A Guarda Municipal foi instituída muito depois, eu acho que no governo de Betinho, eu não lembro bem. Então, quer dizer, existem também outros artigos que eu coloquei na lei orgânica, como, por exemplo, 30% de gratificação para as diretoras de escolas, que não tinha. E, inclusive, eu pretendo, a gratificação hoje é R$800. Se eu for o prefeito, se for da vontade de Deus e a população me eleger o novo prefeito de São João da Barra, eu vou dobrar para 1.600 essa gratificação em função da diretora de escola. Então, eu incluí vários artigos, né, como a patrulha mecanizada, que hoje não existe no município. Nós temos pequenos produtores no 5º distrito que estão há 1 ano esperando um trator, perdeu o prazo do plantio e a prefeitura só bota o trator da prefeitura alugado para fazer serviço para os grandes proprietários. Os pequenos ficam implorando para conseguir um trator para gradear, para arar a terra e preparar para o plantio. Né? Eu, inclusive, eu pretendo incluir na merenda escolar a produção dos pequenos produtores, que estão sofrendo aí, né? Assim como o filé de peixe, para prestigiar os pescadores. Nós temos em
Atafona um entreposto pesqueiro que a Prumo Logística construiu e está lá sendo depredado, porque a prefeita disse que não tem dinheiro para colocar para funcionar o entreposto pesqueiro. Então, quer dizer, como é que pode isso? Precisa de uma subestação lá, porque o maquinário que é para trabalhar lá, para poder beneficiar o filé de peixe, para que seja retirado toda a espinha e as crianças possam se alimentar do peixe tranquilamente e com segurança, tem um maquinário e a prefeitura não quis assumir essa responsabilidade de colocar o entreposto pesqueiro para funcionar em Atafona. Então, a gente lamenta isso muito, essa questão. O pequeno produtor hoje está sofrendo. Nós temos, no meu plano de governo, nós temos um projeto de fornecer todo o material necessário para o pequeno produtor, para a irrigação, para o plantio, a semente, o herbicida, o adubo, entendeu? Inclusive conseguir bancas no SEASA, porque hoje o pequeno produtor, ele não consegue vender a sua produção no SEASA, ele tem que entregar para o atravessador. Dominguinhos, eu peço ao Arnaldo, nós estamos agora chegando às 18h40, nós temos que fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O tempo é muito importante aqui nessas entrevistas, né? E já voltamos com você, ok? Arnaldo, só alguns minutos aí para o intervalo comercial. Voltamos já já.